galerinha do sexto ano, a professora Marcela voltando aqui para fazer a correção do PET 3, tá? Da primeira semana. Olha como é que o tempo passa rápido, né? Espero que vocês estejam bem. Para quem está aqui no canal pela primeira vez, se puder curtir, dê uma curtida aí, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente a produzir mais e mais conteúdos para vocês. Então, esse assunto desse PET aqui é um assunto muito interessante, que a gente vai entrar na nossa primeira civilização, tá? Que se formou, assim, uma grande civilização. Então, vamos lá na correção, ok? Vou fazer algumas ponderações, tá, gente? Saindo um pouco do assunto só do PET. Aí eu vou explicando para vocês, ok? Tema: África, o berço da humanidade. Então, vamos ver, gente. A África, lá no PET tem um texto falando sobre a questão da origem do homem. Eu espero que vocês tenham lido. Tá? Para não ficar muito só o PET, eu trouxe também atividades do PET e algumas coisas para que vocês compreendam essa formação, esse surgimento, tá? Então, a África, o berço da humanidade, acredita-se, né, que os primeiros seres humanos modernos, tá? Vou pegar aqui o apontador a laser, acredita-se, né, que os primeiros humanos modernos, que teriam surgido entre 210 e 150 mil anos atrás, viveram na região que se situa na fronteira entre Angola e Namíbia, África, tá, gente? Há 50 mil anos, o homem teria deixado a África, cruzando o mar Mediterrâneo em direção à Ásia, tá? Também tem aquela teoria do Estreito de Bering, que a gente falou, das pequenas navegações, e a questão também da Luzia, né? Aqui no Brasil. Da onde a Luzia veio? Será que ela era uma ameríndia, que seria uma indígena, ou seria uma negra? Então, são essas migrações, né? Quando o homem ainda praticava o quê? O nomadismo, ok? E aqui falando do Mediterrâneo em direção à Ásia e dali partindo para outras partes do mundo. Então, existe essa teoria, e fortemente, porque foi provada por fósseis que foram encontrados lá. Tá? E no texto do PET se fala muito da questão de Botsuana também. Encontrado as questões de civilizações de homens que viveram naquela região, tá? Ao norte da Botsuana, que é um país que fica ao sul da África. Então, vamos lá. Gente, continente africano, isso daí faz parte da atividade de vocês, porque eu entendo que às vezes nem todo mundo vai ter oportunidade de estar vendo esse vídeo agora, devido ao acesso à internet. Poucos têm, né, o acesso à internet. Então, eu estou deixando já assim, uma deixa bem legal para vocês realizarem atividades de pesquisa. Então, gente, a dança das fronteiras, África, as características gerais da África, gente. O continente africano representa aproximadamente 20,3% das terras emersas do planeta. Então, 20,3% do planeta se concentra na África. Então, é um continente muito vasto. É banhado aqui pelo Oceano Atlântico, né? Índico e Mar Mediterrâneo. É atravessado pelo Equador, que é a linha, né? Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e Meridiano de Greenwich. Tá? Isso daí, em geografia, vocês aprendem muito. É um dos continentes mais ricos em biodiversidade e recursos naturais, porém possui graves problemas sociais. Existem muitos problemas sociais na África. Guerras civis, fome, miséria, tá? Ele possui 54 países independentes e uma população de aproximadamente 860 milhões de habitantes. Tudo bem? Hoje no Brasil, se supõe que nós tenhamos no Brasil 240 milhões de pessoas. Então a África tem muito, e também tem muitos países, né, no continente. Nós nos localizamos na América do Sul, tá? Então vamos lá. Entendendo um pouco mais, vocês têm que entender uma coisa, que essas civilizações que foram se formando, elas foram chamadas de civilização hidráulicas, hidráulicas. Vamos ver se eu pego o marca-texto aqui, não sou muito boa nisso. Hidráulica, Marcelo, o que é isso? Hidráulica vem de água, tá? Guardem bem isso. São aquelas que se desenvolveram na antiguidade, aproximadamente já 3.000 anos e 1.000 anos antes de Cristo.
nas margens de rios, olha só, fiquem ligados, possuem algumas características econômicas, políticas e sociais em comum. Então, as sociedades se parecem na forma de governar, na forma de sobrevivência da economia, tá? São parecidas. Elas se desenvolveram dentro de um sistema chamado de modo de produção asiático. Marcelo, o que é isso? Eu não entendo nada disso. Você não vive no capitalismo hoje? Vivo. Não tem um socialismo? Tem, já ouvi falar, Marcelo. O pessoal não fica chamando todo mundo aí que é contra algumas coisas aí na internet de comunista, né? Mas o comunismo é um tipo de modo de produção, mas não foi implantado, tá? Em país algum. Então vamos ver aqui, gente. Ásia Menor aqui, olha, essa meia-lua crescente fértil, olha. Olha o que tem aqui, o Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, tá? Isso daqui tem a ver com a Bíblia, tá? O Mar Vermelho, lá de Moisés, né? Ó, os hebreus, ó, fenícios, Mesopotâmia, Egito aqui, ó, África. Então, e aqui essas regiões são privilegiadas porque existem rios aqui que ajudam ajudar essas civilizações a crescerem muito. Ah, mas é meio deserto aí, mas a presença de rios tornou possível essas sociedades acontecerem, tá? E ficarem marcadas na história, tá? Então vamos lá, gente, as civilizações hidráulicas. As primeiras civilizações da história surgiram em regiões litorâneas, ao mar, tá? Em especial as margens de grandes rios, cujas áreas férteis favoreceram o desenvolvimento da agricultura. Os povos que organizaram a sociedade com foco na produtividade agrícola, que é produzir bastante, né? Arroz, cevada, centeio, essas coisas, e plantar, e controlaram as águas dos rios em termos de irrigação, eles foram chamados de civilização hidráulicas ou de regadio. Marcelo, exemplo dessas civilizações: Mesopotâmia, rios Tigre e Eufrates; egípcia, rio Nilo; Índia, rio Indo; China, rio Amarelo. Olha, grandes civilizações que foram beneficiadas pelos rios. Gente, modo de produção asiático. Aquilo que eu falei antes. Marcelo, o que é isso? Ó, Antiguidade Oriental. Ó. Vocês viram o crescente fértil que eu mostrei para vocês aqui? Ó, Mesopotâmia. Aqui, ó. Tá? O Golfo Pérsico. Desculpa aí, gente, que eu tenho umas gatinhas que ficam pulando aqui na mesa. Então, ó, o crescente fértil é o berço das grandes civilizações, tá? Atual. Onde que fica o crescente fértil hoje, Marcelo? É onde é o Iraque, até o Egito. O que acontece lá? Grandes rios, terras férteis. Egito e Mesopotâmia, impérios teocráticos e de regadio. Marcelo, o que é teocrático? Teocrático é como se o imperador, se o cara que manda é um deus. Deus. Vocês lembram do teocentrismo? Deus. O homem manda sozinho. Ele é o Deus na terra. Então, isso são estados teocráticos. O líder, ó, Deus ou o representante dele. Então, se Deus não pode ser, o representante dele vai ser. Aproveitamento das cheias de rios e civilizações fluviais de rios. Fluvial tem a ver com rio, ok? Águas. O modo de produção asiático, o que acontece, Marcela? O Estado, vamos supor, o Egito, Faraó, que a gente vai falar dele, ele é o dono de todas as terras que existem no Egito. Esse é um modo de produção asiático. A população, obras públicas e produção em geral sob forma de servidão coletiva. Então as pessoas fazem o trabalho para o Estado de forma coletiva, são servos coletivos, ok? Não são escravos, é uma servidão. Obrigações básicas, pagamento de impostos, olha que legal. Tá? Opa! Serviço militar e produção, recursos agrícolas distribuídos pelo Estado. Então, o que for produzido naquele país, o Estado, o representante vai concentrar e vai distribuir isso para a população. Agora, será que ele vai distribuir isso de forma correta?
Será que vai haver desigualdade? Aí a gente não sabe, mas geralmente sim. E os que trabalham muito, geralmente têm pouco. Então vamos lá. O PET deu 2 mapas aqui para vocês, gente. Ó, o Antigo Egito, ó, Baixo Egito aqui. Aí nós temos o deserto arábico aqui, o Alto Egito aqui embaixo. Ó. Olha o rio Nilo. O que ele faz? Ele, no meio do deserto, ele deu condições para que o povo egípcio pudesse sobreviver às pirâmides, ó, as pirâmides do Egito. Então, o rio Nilo é essencial. Mapa da África. Olha quantos países, gente. Vamos localizar o Egito aqui? Opa, aqui a setinha, ó, Egito aqui, tá? A gente falou lá da Namíbia, né? Onde que foi achado, que a gente falou do surgimento do homem. Para eu achar aqui, ó, a Namíbia, tá? Aqui, ó, teve homem aqui, tem o Botsuana também. Então, vocês podem pesquisar. Então, o Egito tá aí. Então, ele é um país africano. Agora, nós vamos entrar na comunidade, na civilização, né? Que é uma das mais grandiosas da antiguidade, dos nossos tempos, tá? O Egito Antigo. Vamos ver as características geográficas dele. Egito, civilização desenvolveu-se ao redor do Vale Fluvial do Nilo. Isso daí ajuda vocês a responderem todas as pesquisas, tá? Tendo uma divisão geográfica visível, Alto Egito, Vale do Nilo, Baixo Egito, região do Delta do Nilo, faixa fértil às margens do Rio Nilo, entre os desertos da Líbia, ó, oeste, da Arábia, isolamento geográfico. Então, ele no meio do deserto, ele tinha um rio. Então, território com abundância em jazidas de pedra, material para a construção das grandes obras egípcias. Enchentes regulares do rio Nilo que deixavam as terras às suas margens cobertas de material orgânico, humus, limo. Então isso era bom para o quê? Plantar, solo fértil, propício para a agricultura irrigada. Olha só, são as características geográficas do Egito Antigo. Vamos lá, gente, arte egípcia. Olha o que eles faziam. É maravilhoso, né? São geralmente representações de sacerdotes, de faraós, tá? Vamos lá. Olha, é uma arte, uma arquitetura egípcia. Como fizeram isso, Marcela? Até hoje não se sabe. Tá? Mas se supõe que durante muito tempo e cerca de 20 mil homens trabalharam nessas obras aí, que são as pirâmides. Vocês já devem ter visto, ok? Que é até... tem a ver com o canal da professora Marcela lá, História Fundamental. Aqui, a esfinge de Gizé. Olha essa esfinge aqui, gente, feita de pedra calcária. Ela possui 73 metros de comprimento. É muito grande, 19 metros de largura e 20 metros de altura. Ela é tipo um prédio, gente, tá? Um prédio que eu não sei dizer para vocês de quantos andares é. Se alguém puder me falar... e representa a maior esfinge do planeta, é ainda a maior estátua, esculpida num grande bloco de pedra. Olha só, a esfinge. Como que eles fizeram isso? A mumificação, uma outra coisa importante no Egito. Vamos falar, os egípcios constituíram uma sociedade extremamente religiosa, gente. Religiosa. Essa religiosidade determinou práticas culturais, sociais entre os egípcios. Uma delas era a crença na imortalidade. Eles achavam que eles não iam morrer, eles iam ser imortais. Para os egípcios, a morte seria uma passagem, uma passageira, né? E a vida retornaria para o corpo. Porém, o retorno à vida aconteceria somente se o corpo moribundo, que é o corpo morto, né, gente, fosse conservado. Então, eles achavam que a alma ia voltar. Você morria, mas depois você voltava para aquele mesmo corpo. Tá? Então, aí eles mumificavam para que o espírito pudesse, né? O corpo pudesse viver novamente, ok? Essa é a técnica de mumificação. Marcela, como é que era feita essa mumificação? Vamos ver, gente. Para abrigar o cadáver, criaram as pirâmides. As pirâmides, aquelas que eu mostrei, eram para guardar esses cadáveres, mas devo dizer, porque são cadáveres de pessoas da alta sociedade, tá?
Para abrigar o corpo enquanto o espírito não retornava, inventaram a mumificação. Primeiramente, todas as vísceras do cadáver eram retiradas. Vísceras, Marcela, fígado, rim, baço, pâncreas, tá? Essas vísceras, né? Os nossos órgãos internos eram retiradas. Um corte era feito na altura do abdômen, de onde era retirado o coração. O fígado, tá vendo? Intestinos, rins, o estômago, a bexiga, tiravam tudo da pessoa, o baço. O coração era colocado em um recipiente à parte, o cérebro também era retirado, aplicava uma espécie de ácido via nasal aqui, e derretia o cérebro, nossa, Marcelo, facilitando sua extração. Em seguida, deixavam o corpo repousando em um vasilhame com água e sal para desidratar e matar as bactérias durante 70 dias. Era assim que eles faziam a mumificação para que o corpo depois pudesse retornar, ok? Então vamos lá. Atividade, gente. O que você sabe a respeito do continente africano? Ali, dei a dica lá na frente. O que você acha? Eu sei alguma coisa sobre o continente africano? Escreva, pesquisa no livro didático na internet. Se não tiver internet, tiver condição da diretora de vocês deixarem um livro com vocês, seria ótimo. Um livro de geografia ou um livro de história, tá? Porque geografia e história são ciências afins, né? Você já ouviu falar no Egito Antigo? O que você sabe sobre essa civilização? Resposta pessoal, dica nos slides. Vamos lá na pergunta C. Observe que o Egito Antigo era composto por desertos e que em sua geografia ganha destaque o quê? O Rio Nilo, Marcela, que é o rio mais extenso do mundo. No contexto do Egito Antigo, qual seria a importância do Rio Nilo? Olha só o que a gente falou lá, as civilizações hidráulicas. Então vamos lá, o Egito Antigo se situava numa região árida e quente, desértica, né, gente? Próximo ao deserto Saara e que não oferecia condições favoráveis para a prosperidade humana. Sim, como você vai viver num deserto, gente? Que de dia é muito quente e à noite é um frio, é muito frio. Água, como que vai viver num deserto? Impossível. A presença do rio Nilo possibilitou ainda isso, né? E ainda tomou uma das regiões mais ricas do mundo, né? Até os dias de hoje. Uma das principais características do rio Nilo são o quê? As cheias, as enchentes, né? Eles transbordando. Além do fornecimento de água, existem sedimentos, solo fértil, gente. Adubo, aqui na roça que o pessoal fala, esterco, sabe? Que a gente coloca esterco de boi para ajudar nas hortas, ajuda muito. Adubo. A cheia movimenta todo o interior do rio, trazendo à tona todos os nutrientes necessários para o povo. Então, quando perguntarem o que você sabe sobre o Egito, aí você vai falar assim, nossa senhora, o rio Nilo é muito importante. Atividade, gente, ainda sobre o rio Nilo, olha só, atividade do PET, observe que as comunidades que compunham o Egito Antigo estavam localizadas na margem do rio, tá? Porque era mais fácil morar lá, que tudo dava ali no rio, né? Elabora hipóteses, o que você acha? Que possam justificar a organização dessas comunidades nas margens do rio, o que nós falamos? Por que eles vão morar perto do rio? Para os egípcios, o rio Nilo era sagrado. Eles eram muito religiosos, né? Eu falei para vocês. Além da agricultura, o rio Nilo foi uma das mais importantes fontes de água para os egípcios e ainda permitiu a intensificação do transporte, porque começou o quê? Eles navegavam também no rio Nilo. Aí começou o quê? Troca de mercadorias. Nessa época não tinha dinheiro, havia troca, tá? Tipo um escambo, né? Uma troca. E do comércio, começou a haver um comércio que tem a ver não com dinheiro ainda, com trocas. Sua existência permitiu o desenvolvimento da civilização egípcia. Então, Marcelo, o Egito é o quê? É o Rio Nilo? É basicamente isso. Não é só as pirâmides. Gente, essa pirâmide foi pedida para vocês no PET, tá? Então, eu tive até a força, porque os professores se ajudam nesse momento, né? A gente troca muitas mensagens por WhatsApp e tal. No grupo de professores que eu participo, eu consegui pegar essas duas imagens, que vai facilitar bastante para vocês, com a professora
Liliane Lopes, tá? Valeu, Liliane, aí por ter disponibilizado no grupo. Então, ó, primeiro da sociedade, da pirâmide, faraó. Segundo, sacerdotes e nobres. Corpo administrativo, escribas. Quarto, soldados. Quinto, comerciantes e artesãos. Sexto, camponeses. Escravos, ok? A pirâmide social do Egito Antigo, uma pirâmide social estamental. O que é isso, Marcela? Eu já falei, acho que em aulas passadas, que, por exemplo, o camponês não vai conseguir ser um faraó, porque o faraó é de hereditário, de filho, pai para filho. Ah, se ele não tiver filho, Marcela, aí vai para um sobrinho, tá? É sangue, a dinastia do sangue, tá? Olha, aqui, gente, está toda a atividade que foi pedida para vocês, ó. A camada social, os integrantes e a função de todo mundo. Então, aqui, tá? Eu não vou ler tudo, que vai ficar muito grande, mas o que o faraó fazia? Os sacerdotes, os escribas, que é o corpo administrativo, soldados, comerciantes e artesãos, camponeses, escravos. Então, vocês podem parar aí o slide nesse momento e ver se fizeram certo. E se tiver que copiar, copiou, mas enquanto estiver copiando, tente aprender também, ok? Então, vamos lá. Atividade 3. A religião na sociedade egípcia era politeísta. O que é isso? Vários deuses, acreditavam em vários deuses. Ou seja, outra vez, vários deuses. Existia o deus do sol, da agricultura, dos mortos, da música. Tá? Cada cidade-estado do Egito, cada cidade que tinha, né, grande, tinha o seu deus protetor. Então, pesquise no livro didático, na internet, e em seguida preencha a tabela listando quais eram os deuses do Antigo Egito e sua função dentro da sociedade. Então, eram vários. Então, eu estou deixando de bandeja uma coisa aqui para vocês, ó. Olha aí, a foto de todos eles, né? Porque isso daí foi escrito, foi achado nas paredes das pirâmides, que é a escrita, né? Hieróglifa e demótica, né? Dos egípcios. Então, tem os nomes dos deuses aqui e o que eles faziam. Osíris, Ísis, Horus, Tote, Ra, Set, Amun, Pacta, Hathor, Sekhmet, Anubis e Mahat. Olha, então, tá aí, muito interessante, por exemplo, Amun era o rei dos deuses e deus dos ventos. Então, para cada evento da natureza, das águas, do fogo, tá? Eles tinham tinham deuses, então eles eram politeístas. Então é isso. As atividades estão todas aí para vocês, ok? Espero que vocês tenham feito e debatido aí com o que eu passei para vocês, tá bom? Então, fim, estude com a firme certeza que tudo que requer esforço, gente, disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Me desculpe se a aula da professora Marcela ficou grande. As minhas aulas geralmente ficam um pouco grandes. Nem sei se todo mundo chega até o final. Eu espero que chegue. Deixe seu comentário aí, quem chegou até o final, se essa aula te ajudou no PET, ok? Então é isso, força, foco e fé. Tentem fazer as atividades, que é o que vocês precisam nesse momento. Fazer as atividades para contar as aulas, as horas, né? De estudo de vocês, para vocês avançarem de série, tá bom? Então, um grande abraço, eu vou fechando a tela aqui. Quem não conhece o meu trabalho, dê um ok aí para a professora Marcela e pode deixar os seus comentários e o que eu posso mudar para ajudar os alunos, os meus alunos e os alunos da Rede Minas nesse momento de pandemia. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!